Oi, galerinha! Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é uma dúvida para muitos. Como ser aceito? Nós queremos ser aceitos em muitos lugares. Nós queremos ser aceitos na faculdade, nós queremos ser aceitos no nosso grupo de amigos, nós queremos ser aceitos pelos nossos pais, nós queremos ser aceitos por causa da nossa personalidade, mas muitas das vezes nós mesmos não nos aceitamos. Vamos descobrir um pouco mais? Roda a vinheta! Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I am. E para entender um pouco mais desse assunto, nós vamos ler Gálatas 2. Vamos aprender um pouquinho? Diz assim, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus. Olha a cega. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, para se dar caso de ser ministro do pecado? Certo que não, porque torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo e vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim, e não anulo a graça de Deus, pois a justiça mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos entender um pouquinho mais? Mas o que quer dizer tudo isso? O que isso tem a ver com ser aceito? O homem não é justificado pelas obras da lei. Primeiro, quando a gente quer ser aceito, a gente quer justificar o nosso lado, o nosso ponto de vista. E muitas das vezes, quanto mais você tenta se justificar, pior fica a situação. E vamos entender um pouquinho dessa palavra. Naquele tempo, como é que funcionava? Tinha a lei de Moisés e o povo de Israel seguia a lei de Moisés. E quando Jesus veio à Terra, Jesus veio para quê? Para tirar a lei, porque a lei deixou de ser algo santo e eles começaram a fazer algo muito impossível de se chegar até Deus. Ó, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Ó, se você não se circuncidar, você vai para o inferno. E tudo era errado. Tudo era errado. E o que aconteceu? Vamos entender um pouquinho mais. Calma, vamos com calma. Tá falando aqui que mediante a lei, ninguém teria acesso a Cristo. E aqueles homens, eles estavam tentando explicar, porque Paulo chegou até Pedro para repreender ele. Porque Paulo chegou e Pedro não sabia como expressar as palavras certas naquele momento. E Paulo chegou e falou assim, olha, é o seguinte, se fosse pelas obras, se fosse pelo que você faz, você não teria acesso a Cristo. Se fosse, ninguém teria acesso, mas nós temos acesso por conta da graça. E o que é a graça? Favor imerecido. Então, muitas das vezes a gente quer ter acesso a muitas coisas, a gente quer se justificar por muitas coisas, mostrar o nosso ponto de vista, e isso não vai mudar a nossa vida. Isso não vai mudar a sua situação. Porque muitas das vezes você quer ser aceito pelas pessoas, e será que Deus te aceita? Muitas das vezes você acha que você não é nem digno de falar com Deus. Eu posso te contar um segredo? Nenhum de nós somos. Sim, nenhum de nós somos dignos, mas por causa da graça, Cristo ele veio, ele morreu na cruz para que eu e você tivéssemos acesso a ele. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas procurando ser justificado em Cristo, fomos nós também achados pecadores. Vamos entender. Quando nós começamos a entender a palavra, quando fala que
Cristo, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, é que o quê? Nós pecamos a todo momento, no pensar, no falar, no agir, no olhar, meu Deus. Mas quando a gente reconhece que a gente é errante, que a gente é pecador e a gente se esforça para mudar a cada dia, Deus, ele o quê? Deus, ele se alegra do nosso coração. Então tem uma coisa para falar para você. Não importa se você é perfeito ou não. O mais importante é o coração sincero. Se você tem sinceridade diante de Deus, Deus, eu erro, Senhor, mas o Senhor tem que me ajudar, porque sozinho eu não consigo. Ninguém é perfeito. Talvez as pessoas passem essa perfeição, mas não sei se você já ouviu falar, mas a maioria das pessoas que passam esse tipo de perfeição, ela é a mais pecadora de todas, porque ela está se auto-enganando. Então, não se engane, não se iluda com isso, não deixe que ninguém venha influenciar a sua vida, entende? E continuando aqui, vamos entender um pouquinho mais, né? Porque senão a gente não consegue... confesso que eu fiquei bem confusa quando eu comecei a ler isso aqui. E logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que se amou e se entregou por mim. Agora nós chegamos onde a gente precisava. Então, Cristo, ele se entregou pela gente. E se nós não fizermos o esforço de negar o pecado, de andar reto diante de Deus, que sacrifício ele teria feito? Não, nós temos que morrer com Cristo a cada dia, mas também temos que morrer para a lei. O que é a lei hoje em dia? A lei são as religiões, o que as religiões impõem. Que se você tem que ser perfeito, você tem que andar assim, você tem que andar com tal roupa, você tem que andar assim. O que a mídia impõe para você, para mim e para você. Você tem que andar da forma que você se sente bem. Você tem que, quando você é verdadeiro com você mesmo, você também está agradando a Deus. Quando você para de se importar que os outros vão falar, que os outros vão pensar, que os outros vão dizer de você, dane-se. Não ande mais preocupado, porque não é mais você quem vive. É Cristo que vive em você. E quanto mais você procura saber sobre Cristo, mais parecido você fica com Ele. Então, procure cada dia mais. Mas eu não sou perfeito, mas se cada dia você fizer uma oração de 1 minutinho, amanhã você faz 2, amanhã você faz 3, eu tenho certeza que Deus vai se agradar. E é isso, gente. Um grande beijo. E não se esqueça, jamais se esqueça disso, que Deus, ele não quer pessoas perfeitas. Ele quer pessoas sinceras. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Não esquece de dar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E muito obrigada. Tchau, tchau!